ter um animal não é só dar água e ração, vai muito além disso. E não é ter, né? É você ser tutor. Porque ter, a gente remete a objeto, a ter posse de algo. Você não é dono de um cachorro, você não é dono de um gato, você é tutor. E tutor exige o quê? Responsabilidade. Eu vim fazer doação porque antes mesmo eu já ajudava, mas assim, eu ajudava com doação, outras instituições, eu e minha mãe. Aí, quando eu vi aqui, realmente me apaixonei, vi o trabalho das meninas e não larguei mais. Desde então eu sou voluntária aqui, coloquei parte da doação, que já é uma grande ação, para colocar a mão na massa mesmo. Eu geralmente venho à noite durante a semana, eu só não venho 2 dias na semana. Aí nesses 2 dias uma outra voluntária me cobre, mas ainda assim na casa dela ficam os mais doentes ou os mais sensíveis, e nessa casa é muito mais trabalho. As ONGs estão super lotadas, a quantidade de doações muitas vezes não é compatível com os gastos que essas instituições têm, e a sociedade ainda acha que é obrigação da ONG acolher. Não, se cada um fizer a sua parte, você, por exemplo, viu um gato na rua, o que é que eu posso fazer? A maioria vai pensar, eu vou levar para uma ONG ou vou deixar em algum lugar, como é o caso daqui, deixar. Né? Mas você tem que lembrar que se você deixa numa ONG, se você deixa numa praça, como é o nosso caso, você está colocando a responsabilidade nas costas de outras pessoas. E assim, aqui não é uma questão só de gasto financeiro, é psicológico também, entendeu? Porque é uma questão muito grande, a gente vê coisas assim que são de partir o coração, e ainda assim atrocidades, mas a gente tem que continuar pelos outros animais que continuam. As pessoas não gostam e eu não tiro a razão, porque isso daqui é uma praça pública, isso daqui é um espaço que devia ser utilizado pela comunidade. As pessoas acabam não vindo por receio, né, por ser uma praça com tantos animais. Algumas pessoas não gostam, outras vêm, fazem carinho, colocam ração, colocam comida para eles. Mas eu entendo que realmente isso aqui não era para existir, não dessa forma. Mas aqui já é um ponto de abandono há muito tempo. Mas tinha, por exemplo, uns 10 gatos no máximo. Infelizmente, quando a gente passou a cuidar, parece que as pessoas vêm, lá cuidam, e abandonam ainda mais. Às vezes eles já chegam já doentes, porque às vezes uma doença passa da mãe para o filhote. E você vê um animal se debatendo de dor, morrendo, você sabe que o animal está morrendo. É chocante. E a gente fica com isso na memória. É punk porque às vezes é uma rotina diária. Quando tem algum surto de alguma doença, são um ou mais animais por dia, e a gente só tem que enterrar aqui, essa parte todinha aqui, mas tem, infelizmente, gato enterrado. Eu até me emociono porque, eu vou ser bem sincera pra você, foi o que me salvou durante a pandemia. Como eu comecei em dezembro, logo em março começou a pandemia, né? E a pandemia afetou todo mundo, cada um de uma forma específica. Eu perdi meu emprego no início da pandemia, assim que começou. E ficar aqui, vir com eles, eu via todos os dias. Às vezes eu vinha 2 vezes por dia para cuidar deles, mas assim, foi um cuidado comigo também, sabe? Porque apesar das dificuldades, o amor é tão grande. E não é só uma questão de amor, é realmente assumir o compromisso. Porque para mim, estar aqui é um compromisso. Enquanto eu puder, eu estarei aqui ajudando a cuidar desses animais. A gente analisa, se não fosse nós, né, por eles, quantos a gente não já salvou? Já morreram muitos, mas quantos a gente não já conseguiu salvar, né? Conseguindo famílias para adoção, tratando, colocando para adoção, enfim. O resultado é positivo em relação às perdas que já tivemos. O Cats em si tem uma média de 3 anos. 3 anos. Aí, de princípio, o Instagram foi eu e Fernanda. Aí foi quando a gente fez uma parceria com os estudantes da UNIT, de arquitetura, que eles queriam limpar a praça, fazer um trabalho. E a gente aproveitou também, como tinha animais, fizemos também uma feira de adoção.
Aí depois dessa feira de adoção foi que a gente realmente manteve um Instagram para divulgar e pedir ajuda. Só que a gente sabia que iria ter um efeito contrário também. Só que a gente, como precisa das doações, a gente tem que divulgar a nossa realidade para ter uma ajuda maior. Mas também as pessoas abandonam todos os dias. São caixas e mais caixas. Muitas pessoas pagam os motoqueiros para deixar os animais lá. Os motoqueiros já deixam os veículos nas ruas paralelas para não serem identificados devido às placas, né? Porque quando eu tô lá, Vanessa, quem tiver filma. Queira quer não, a gente também está se arriscando. Muitas vezes já fomos ameaçadas, pessoas já vieram para cima para bater na gente, já teve algumas perseguições. Enfim, essa é a nossa realidade, né? E não para nunca. E realmente a questão seria colocar esses animais num local fechado, num local seguro, para serem tratados, mas infelizmente, pelos relatos, aquela praça já é uma média de 15 anos que é dessa forma e já virou meio que uma solução para aquelas pessoas que querem abandonar seus animais, principalmente quando estão doentes. E assim, a gente não tem outra escolha, é no tempo que tiver, na hora que tiver, entendeu? Por chuva, sol, porque assim, eu mesma não consigo deitar pensando que ninguém foi na praça. Eu vou qualquer hora. Muitas vezes eu já fui de madrugada pra ver se lá eles estão com ração, com água. Porque assim, pode acontecer, sempre acontece imprevisto de uma viajar, de uma adoecer. E assim, a gente faz de tudo pra pelo menos uma vez por dia alguém lá. Pra pelo menos olhar como é que eles estão, entendeu? E assim, a gente percebe que as pessoas começam aquela animação e depois, entendeu? Abandonam. Ninguém quer privar o seu feriado, o seu domingo pra estar lá apanhando cocô, xixi, medicando. Isso ninguém quer. Só realmente quem tem amor, né? Pra transformar a vida deles. E é um compromisso. Porque a gente sabe, a gente não tem nem mais condições de dizer, vou jogar tudo pro alto. Não. Porque sem a gente, eles já estão à mercê, né? Porque não estão num local seguro lá na praça. Mas sem a gente, a situação seria muito pior. Ser protetor é você se entregar de corpo e alma para isso. Quando você ama, você faz aquilo porque você vai até o fim. Eu mesma não consigo ver um animal doente e não fazer nada. Eu me chamo Elisa de Moraes, sou advogada e morei no Pinheiro durante 15 anos. Então, eu cheguei aqui bem criancinha e já ajudava os animais da rua. Quando houve isso tudo em 2018, eu saí daqui com os meus 6 gatos, de um apartamento para outro apartamento, levando os 4 que eu tinha dentro de casa e 2 da rua que o meu coração pediu para levar. Em 2019, a situação piorou muito aqui no bairro. À medida que a Defesa Civil ia liberando os mapas, mais pessoas iam saindo. E uma coisa que a gente observou, não só eu, mas como na época a associação do bairro, é que toda vez que saía muita gente, ficava muito animal. E foi quando surgiu a ideia de criar o SOS Pet Pinheiro, que era vinculado à associação do Pinheiro, o SOS Pinheiro, com o objetivo de prestar algum tipo de assistência naquele momento aos que estavam nas ruas. Só que a situação ela piorou muito no fim de 2019 para 2020, porque o bairro ficando cada vez mais vazio e aquelas pessoas que alimentavam os animais, elas tinham ido embora e a gente não sabia o que era que a gente ia fazer para continuar dando assistência a esses animais. Quando foi em julho de 2020, a gente observou um outro fator. Os animais eles estavam procriando demais. Muitos lugares tinham muitas ninhadas. Você olhava numa colônia, que é o local que tem uma grande quantidade de gatos, a gente chama de colônia. Você olhava para uma colônia e você via 5, 6 gatas grávidas, fora aquele monte de filhotinhos. Minha gente, o que a gente vai fazer com esse monte de filhotinhos? Foi quando a gente disse, não, peraí, vamos criar o projeto. A gente conseguiu o espaço, só que a gente não pode resgatar todos.
Então vamos filtrar os vulneráveis dentre os vulneráveis. Os animais, eles por si só já são vulneráveis, mas dentro tem os mais vulneráveis ainda, que são as grávidas e os filhotinhos. Então a gente criou o SOS Pet Pinheiro com a sede física, com esse espaço que foi cedido para a gente, onde a gente não paga aluguel, nem paga água, nem paga energia, é tudo cedido. E desde então, 350 gatos já passaram por aqui nesse último ano. E é muito gratificante, mesmo com todos os problemas que a gente tem, é muito gratificante ver que esses animais que passaram por aqui estão em lares, né, com adoções responsáveis. E a gente recebe as fotos daquele gatinho que chegou aqui pequenininho, ou aquele gatinho que nasceu aqui. A gente está vendo hoje ele com 9, 10, 11 meses de idade. Isso é muito legal e é o que faz a gente continuar, né? Apesar dos problemas que a gente passa, financeiros, com falta de ração, de tudo, medicamento, mas assim, o esforço vale a pena, né? A gente sabe que tem que sair daqui desse espaço porque essa casa já está no mapa da Braskem, essa casa tem rachadura e a gente sabe que vai ter que sair daqui. Para onde a gente vai com esses gatos eu ainda não sei, mas Deus proverá. Aqui tudo é doado, desde o paninho que eles dormem até o arranhador, a ração, medicamento, um dia de internamento numa clínica. Tudo é doado por pessoas que gostam, por pessoas que amam a causa, que também se sensibilizam com a situação que a gente vive aqui no Pinheiro. Porque o nosso caso, o caso do Pinheiro, ele é um caso extremamente atípico. Em meados de 2020, a situação estava tão crítica de tantos animais nas ruas, que você, numa rua dessa do Pinheiro, você encontrava 100 animais em uma rua. Foi quando eu, que sou advogada, né, disse, não, peraí, eu tenho que mover o judiciário, eu tenho que pensar em alguma coisa para fazer a Braskem arcar com isso. Foi quando eu resolvi fazer uma denúncia no Ministério Público Estadual, em abril de 2020. Eu nem achei que fosse dar certo, pra ser sincera. E quando foi em maio, o promotor instaurou um inquérito no Ministério Público Estadual, chamando a Braskem. Ei, Braskem, vem cá, vem dizer o que é que está acontecendo, o que é que você vai fazer, o que é que você está fazendo por essa situação aqui, que é a situação dos animais. E até aquele momento ela não estava fazendo nada. Por mais que o resultado ainda não tenha sido o que a gente esperava, foi preciso essa denúncia para fazer a Braskem olhar nessa, vamos contratar alguém para castrar, vamos contratar alguém para fazer alguma coisa. Só que esse contratar deles, que eles contrataram a UFAO, especificamente foi o curso de medicina veterinária, por meio do Fundepes, faz a castração, dá assistência e tudo mais para esses animais. Mas o investimento que a Braskem passa é muito insuficiente. A gente vê que os veterinários têm boa vontade, que se esforçam, mas eles não têm culpa. Mas quem tem culpa é a Braskem. A Braskem, ela está repassando um valor insuficiente. Nós estamos falando de centenas de animais nas ruas, fora as outras centenas que já morreram, e estamos falando de um crime ambiental. Tem até assim, situações que a gente fica pensando, meu Deus, eu devia ter pego. Isso mexe muito, sabe? Tinha um gato que eu ficava, meu Deus, eu devia ter pego ele, eu peguei ele e eu nunca mais vi. E a gente fica muito triste de chegar em alguns lugares, algumas ruas daqui, e você encontrar o gatinho que você alimentava morto, o gatinho que você levou para castrar morto. Isso tudo dói muito. E a Braskem tá nem aí. E nós estamos aí com 1.250 animais nas ruas desses bairros, e agora parte do Farol. E a Braskem não quer fazer abrigo. E os animais estão nas ruas, estão vulneráveis.
você, cada dia que passa, você encontra animais mais doentes. E não só isso, mas a violência. A gente está num bairro deserto, onde não tem policiamento, onde não tem pessoas. Então assim, os carros passam em alta velocidade, tem racha, os animais são atropelados, tem pessoas que vêm aqui, tá andando, aí vê um gato, desce o facão no gato, desce a faca no gato, tira o olho do animal. Então a gente está encontrando, esse ano de 2021, animais cada vez mais doentes e mais vítimas de maus tratos, porque não tem mais quem olhe por eles. Nós somos um grupo que estamos no bairro, sim, mas a gente não tem condições de estar em todas as ruas, todos os minutos e horas do dia, para ver o que está acontecendo com eles. Quando a gente vê, a gente faz o nosso possível para salvar aquela vida, mas quando não é possível, a gente só encontra o corpinho. E aí, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai enterrar e ficar apelando para Braskem. Braskem, por favor, a gente está falando de vidas. Aqui a gente já está começando a ficar com medo, porque as casas de trás estão começando a ser seladas, né? As pessoas estão saindo e estão tirando telha, portas, então só vai ficar a carcaça da casa. Isso é um chamamento para os ladrões, para as casas vizinhas, porque como não tem ninguém, eles vão pular o muro, então a gente já fica com medo. Quando vem de noite, fica com medo, e pede para o vigia do posto ficar olhando. Você tem um cenário completo de guerra e de morte. E assim, morte da história, morte da nossa cultura, a morte dos animais e a morte das pessoas. Assim, a Braskem, ela matou a alma dos nossos bairros. Tudo isso dá cansaço, faz a gente chorar, mas ao mesmo tempo diz, não, quando a gente vê o animal recuperado, não dá pra desistir não. E aqui nos bairros, enquanto a Braskem não assumir por integral essa responsabilidade de estou aqui, estou criando um projeto, estou fazendo um abrigo, né? Estou ouvindo a proteção animal que atua nesses bairros, enquanto ela não fizer isso, a gente não pode deixar de existir.